Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Sofonias capítulo 2. Leiamos a palavra de Deus. Reúna-se e concentre-se, ó nação, sem pudor. Antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade, talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será abandonada, Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos queretitas, a palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para pastores, currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão seus rebanhos, e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon. Porque o Senhor, seu Deus, os visitará e mudará a sorte deles. Ouvi a zombaria de Moabe, as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um do seu lugar o adorarão. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte, destruirá a Síria. Fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos, todo tipo de animais. Os capitéis das colunas se alojarão, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única, não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todos que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Sofonias capítulo 2 continua anunciando o dia do Senhor, e nesse capítulo o Espírito Santo vai chamar esse dia do dia da ira do Senhor. Como falamos ontem, a volta do Senhor Jesus será marcada por destruição, por calamidades, por angústia, por cegueira espiritual, por apostasia. Pessoas que caminhavam próximo ao povo de Deus, alguns que eram líderes, pastores, que vão se apostatar da fé, que vão blasfemar o nome do Senhor e negar que um dia o conheceram. Tudo isso é o espírito da apostasia nos últimos tempos. Mas o capítulo 2 de Sofonias, mais uma vez pela misericórdia do Senhor, Deus nos chama ao arrependimento. Há um chamado de Deus aí para o arrependimento. Ao mesmo tempo que no versículo 1, Deus está anunciando o dia da ira, você percebe no versículo 3, um chamado insistente do Senhor. O Senhor é um Pai amoroso, Ele quer que a gente volte para Ele, Ele quer nos livrar da ira, Ele quer nos livrar do juízo, e Ele nos chama de maneira amorosa, no versículo 3 em diante. Ou seja, no meio do aviso da ira, no meio do aviso do juízo, se abre uma janela kairós de Deus, o tempo da oportunidade, o tempo de nos posicionarmos, o tempo de nos voltar para o Senhor. Deus está fazendo isso também nesse tempo. Enquanto Deus está avisando as nações
na nossa geração, que a volta do Senhor Jesus está próxima, que a iniquidade está se multiplicando, e isso a gente vê todos os dias, enquanto Deus está falando através da sua palavra pregada com integridade, em muitos púlpitos, por muitos homens e mulheres de Deus. Deus está abrindo uma porta, uma janela do Kairós de Deus. Deus faz isso conosco. Ele nos avisa e Ele abre oportunidade para que a gente se posicione, porque pode ser tarde demais. Se não acordarmos, se não nos despertarmos, chega um momento que pode ser tarde demais. Mas antes de falar do chamado de Deus para o arrependimento, há uma coisa muito importante no capítulo 2 de Sofonias. Deus, mais uma vez, Ele mostra por que o juízo dele vai vir. Quais são os pecados, qual é a iniquidade que está atraindo o juízo de Deus? Primeiro, uma nação que vive sem pudor. Versículo 1 de Sofonias, capítulo 2. Reúne-se, concentre-se, ó nação sem pudor. Segundo, quando uma nação começa a zombar daqueles que são fiéis a Deus. Olha o versículo 8 de Sofonias 2. Ouvi a zombaria de Moabe, as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo. Essa é uma das marcas do homem com o coração endurecido, cego espiritualmente. Ele começa a zombar dos filhos de Deus, ele começa a ridicularizar a igreja de Jesus, ele começa a desprezar. Hoje, se você quiser viver uma vida mais íntegra com Deus, vão colocar logo um rótulo em você. Eles vão te chamar de quê? O irmão sabe, que a mídia fala o tempo todo, fundamentalista. Se você falar assim, olha, casamento é da maneira de Deus, ser homem é da maneira de Deus, bíblica, ser mulher e esposa é da maneira de Deus, bíblica, vão te taxar de fundamentalista. Os mesmos que dizem que nós temos que ser tolerantes, eles dizem que nós temos que ser tolerantes com o pecado, mas eles dizem que não podemos ser fiéis, nós não podemos ser radicais. Radical tem a ver com raiz. É óbvio que biblicamente nós não temos que ser violentos ou intransigentes com outros, mas aqueles que são do Senhor, e quanto mais conhecemos a Jesus, nós vamos querer amá-lo mais, nos santificar mais, nos parecer mais com Ele. Nós vamos querer que o nosso casamento reflita a glória dEle, que os nossos filhos andem no caminho do Senhor, e vamos ensiná-los a amar a Jesus mesmo, desde o ventre da mãe. Nós vamos abençoá-los e orar por eles, porque o sistema mundano ao nosso redor, ele diz que as crianças precisam tomar suas próprias decisões, mas eles ensinam as crianças a viver já no pecado desde quando elas nascem, com as músicas, com os desenhos, com os filmes. Amado, nós somos sim aqueles que vão servir ao Senhor com inteireza de coração, mas o mundo vai zombar dos fiéis, e Deus não está indiferente a isso. No versículo 10 também, o Espírito Santo vai falar, isso vai sobrevir sobre vocês. Está falando sobre a ira de Deus, por causa do seu orgulho. Terceiro pecado que atrai a ira de Deus. Então, viver sem pudor, zombar do povo de Deus, e o orgulho, que é a raiz de todos os pecados, que leva o homem a idolatrar a si mesmo, as suas próprias ideias, aos seus próprios sentimentos, vivendo apenas para si. O orgulho que nós temos, nós que conhecemos a Jesus, precisamos todos os dias ser honestos e chegar diante do Senhor e olhar para Jesus e falar: Senhor, mata todos os dias a raiz de orgulho dentro de mim, que às vezes me sinto ofendido com qualquer coisa. Isso é orgulho, de querer viver sozinho, independente, dizer que eu não preciso de ninguém, nem de pastor, nem de igreja. Isso é a raiz do orgulho. De não aceitar ser exortado, é a raiz do orgulho. Não consertar os nossos caminhos, não pedir perdão quando erramos, é o nosso orgulho. E Deus está dizendo aqui, vai vir a ira por causa do orgulho de vocês. E ainda, nós percebemos no texto que o pecado que atrai a ira de Deus também é a idolatria. Isso, os irmãos
para que a gente possa ser bem contextual, o capítulo 2 de Sofonias, Deus está falando sobre o juízo que ele traria sobre as nações. Se no capítulo 1 ele diz, olha, o povo de Israel, o povo que me busca e que vive e está vivendo naquele tempo, fora da vontade de Deus, sem a obediência da fé em Cristo, mesmo na antiga aliança, era obediência pela fé em Yahvé. Assim como o juízo vem sobre a casa de Deus, o juízo virá sobre todas as nações. O capítulo 2 fala desse juízo sobre as nações, e uma das razões é a idolatria, que está em todas as nações. Todas as nações são contaminadas pela inclinação para a idolatria. O coração do homem é um poço, uma fábrica de idolatria. Calvino dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu gosto de dizer que o coração do homem é uma fábrica de religiosidade. Queremos, de alguma forma, viver uma espiritualidade do nosso jeito, com os deuses que a gente bem entende, com as simpatias e com as feitiçarias que muitos praticam, e acham que estão buscando a Deus, qualquer Deus. Deus está dizendo, a ira vai vir por causa da idolatria de vocês. Deus vai julgar toda idolatria, toda inclinação aos deuses falsos da terra. Versículo 11 diz isso. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Só há um Deus, um só Senhor, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 3 fala isso. Mas agora sim, vamos mostrar o chamado amoroso de Deus ao arrependimento. E sabe como que Deus demonstra isso? Simplesmente no versículo 3, Sofonias 2, 3, nós vemos aí o tríplice apelo do Senhor. O tríplice apelo. Deus 3 vezes dizendo, busquem, busquem, busquem. Por que Deus está falando isso? Porque Deus quer nos livrar da ira, do juízo, porque Deus quer nos trazer para perto dele, porque Deus quer se revelar a nós. Amado, nós temos prazer em Deus quando nós o conhecemos, nós temos prazer na palavra, quando nós decidimos obedecer, o prazer em Deus vai aumentando, mas Deus também tem prazer de nos receber. Deus tem prazer, a Bíblia diz que é a festa no céu, quando um pecador se arrepende, e Deus aqui está clamando, Ele está apelando no sentido de nos chamando, dizendo, busquem, busquem. Em primeiro lugar, busquem o Senhor, versículo 3, busquem o Senhor, todos vocês. Não é para buscar a bênção, não é para buscar apenas uma resposta. Amado, eu e você temos que tomar muito cuidado. Oração não é um método de alcançar vantagens, de obter bênçãos, de sobressair sobre outros, de vaidade, porque até a oração, que é algo tão sublime, pode ser contaminado por um coração enganoso, pela religiosidade, pelo orgulho. Isso é bíblico, o tempo todo a Bíblia fala sobre isso. Por isso que Deus aqui não está falando assim, ó, busquem a minha bênção. Não, Deus está falando, busquem o Senhor, busquem comunhão, intimidade, relacionamento, busquem conhecer a Deus, e busquem o Senhor, significa busquem aquele que é o dono soberano e que está no controle de todas as coisas. Busquem o Senhor, se sujeitem, conheçam e obedeçam, se sujeitem, porque Ele é o Senhor. Se deixe encontrar com Ele, busque a sua presença. Por isso a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para encontrar o Senhor, é para conhecer o Senhor, é para ser quebrantado e transformado pela presença dEle. O apelo do Senhor aqui é, o juízo vai vir, o dia da ira do Senhor está vindo. Algumas pessoas estão querendo entender qual será o dia, como será, serão 7 anos de tribulação, de grande tribulação ou não, como que será? Amado, o mais importante, o chamado de Deus aqui é, busquem a minha presença, me conheçam, permaneçam em mim,
andem comigo, busquem o Senhor. Em segundo lugar, Deus está dizendo, busquem a justiça. Versículo 3 diz, busquem o Senhor, os humildes da terra, que cumpram os seus mandamentos, busquem a justiça. Porque não adianta eu buscar o Senhor e praticar a injustiça, e não ser íntegro, e não respeitar as pessoas. Ser justo tem a ver com integridade, ser justo com as pessoas. Nós precisamos entender que buscar o Senhor deve me levar a imitar o seu caráter, a honrá-lo com as minhas atitudes, com as minhas ações, com o que eu falo, com o que eu faço. A busca pela presença de Deus vai consertando os nossos caminhos, vai nos levando a consertar caminhos errados que nós estávamos praticando. Há uma transformação, amado. É muito triste quando a gente percebe pessoas que estão ouvindo a palavra, estão lendo a palavra e até pregando a palavra, mas não estão praticando a palavra. A Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino, e é impressionante, porque o reino de Deus já inclui tudo. Mas o Senhor Jesus, em Mateus 6,33, ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Seja justo. Para isso, seja aberto, para que Deus mostre onde há injustiça em você, onde nós estamos sendo injustos, conscientes ou não. E Deus está aqui. Por que Deus está aqui falando 3 vezes? Busquem o Senhor, busquem a justiça, porque o momento é crítico. Nós vivemos hoje, nessa nossa geração, no ano de 2019, um momento crítico nas nações, espiritualmente falando, politicamente falando. As nações estão agitadas, confusas, mas nós que ouvimos a palavra do Senhor, precisamos buscá-lo e continuar praticando a justiça, ainda que a injustiça seja a maneira mais comum das pessoas viverem hoje, passando os outros para trás, tentando sempre levar vantagem, não querem perder. E Jesus nos ensina muitas vezes a perder, para poder glorificar o nome dele. E em último lugar, o Senhor diz, busquem a humildade, versículo 3, busquem o Senhor, busquem a justiça e busquem a humildade. A justiça tem muito a ver com o nosso coração e com os nossos relacionamentos. Agora a humildade tem a ver com o nosso íntimo. Por isso o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, fala, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e aprendei de mim. Você já aprendeu de Jesus? Estamos aprendendo, todos os dias precisamos aprender, todos os dias. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Não é apenas da boca para fora, não é apenas aparência, é a humildade no coração, é a humildade de Jesus. O que o Senhor está dizendo é, me busquem a minha presença, busquem de tal maneira que eu vou começar a me revelar, minha justiça vai começar a ser seu estilo de vida, e a minha humildade vai começar a se refletir em você. Ser humilde é imitar Jesus, ser humilde é andar em oposição à nossa carne, ser humilde é vencer a Satanás, que a raiz dele é toda de orgulho, de soberba. Então se eu e você deixarmos a contaminação do orgulho, até por estarmos fazendo a obra de Deus, ou então o orgulho de não estarmos fazendo coisas tão graves quanto outros estão fazendo, a comparação, o orgulho de ter sido reconhecido publicamente, o orgulho de estar sendo seguido nas redes, ou estar sendo de alguma forma elogiado o tempo todo. Todos nós temos uma alegria quando alguém reconhece que Deus está nos usando, isso é bom, mas tem que ser tudo isso com muita cautela, porque quando Satanás não consegue te destruir, te levando a uma autodepreciação, aquela pessoa que esquece quem ele é, a sua identidade, Satanás vai tentar nos fazer sobressair e nos exaltar. O apóstolo Paulo, servo de Deus, a Bíblia diz que Deus teve que colocar um espinho na carne, para que ele não ficasse orgulhoso, pelas revelações que ele teve do Senhor. Então, quando Deus diz, no tempo de apostasia, no dia antes do dia da ira do Senhor, busquem o Senhor com mais intensidade. Quando você vê pessoas dando mau testemunhos, quando você ouve notícias
de pessoas usando o nome do Senhor em vão, pessoas usando o nome do Senhor para enriquecer, falsos profetas, pessoas dando profecias totalmente erradas, malignas, carnais, em tantos lugares. Ao invés de você desanimar, pelo contrário, o Senhor diz: o dia da ira está chegando. Você que está me ouvindo, busquem o Senhor, busquem a justiça e busquem andar em humildade, ou seja, haja com o espírito oposto ao que está lá fora. Isso é arma de guerra espiritual. Daniel capítulo 10, o anjo do Senhor o visita. O anjo do Senhor vence principados territoriais para chegar e dar uma palavra de Deus. Daniel não estava repreendendo e gritando com os demônios, ele estava se humilhando diante do Senhor, ele estava se quebrantando diante do Senhor. A humilhação, amado, é o caminho mais rápido para a restauração de Deus na nossa vida, para a graça de Deus na nossa vida. Deus, a Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas a ruína, a soberba precede a ruína. Antes da ruína sempre tem a soberba. Todo pecado começa com orgulho no nosso coração. Então, em meio ao caos, em meio aos fiéis, Deus está dizendo o seguinte: remanescentes, vocês devem me buscar. Quem é remanescente do Senhor vai me buscar. E sabe a promessa maravilhosa? Se tem 7 anos de grande tribulação, eu não sei, mas que nós já estamos vivendo grandes tribulações é fato. Mas sabe qual é a promessa de Deus? Está aí no versículo 7. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Eles vão apacentar seus rebanhos, e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte deles. O que Deus está dizendo aqui é: não importa o tempo, o dia mau e o dia da ira que virá sobre toda a terra, os que me buscarem, os que são meus remanescentes, vão ser apacentados por mim, ministrados por mim, vão dormir bem, vão confiar em mim, em meio a qualquer realidade que vai vir no tempo que virá. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, e que nós sejamos aqueles que decidiram buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor tem nos alertado em sua palavra acerca do dia do Senhor, do dia da ira do Senhor, e nós sabemos pela tua revelação, Pai, que esse dia está tão próximo, cada dia mais próximo, e nós oramos nessa manhã, para que ao ouvir essa palavra, o nosso coração tenha mais sede e fome da tua presença. Pai, nós queremos te conhecer mais, como a tua palavra mesmo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós queremos te conhecer não só de ouvir falar, como o profeta Jó declarou, que antes ele te conhecia, mas o conhecimento do Senhor se aprofundou, e ele começou a ouvir o Senhor diretamente. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor Jesus, pela tua palavra escrita e ministrada a nós pelo Espírito Santo, e possamos buscá-lo todos os dias da nossa vida, e quanto mais percebemos iniquidade ao nosso redor, que nós possamos buscá-lo ainda mais, amá-lo ainda mais, e proclamar o teu nome, mesmo em meio à perseguição, e mesmo que outros nos ridicularizem, nós continuaremos a amar, adorar, servir e andar na fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.